Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando na medida do possível. Então, vamos para a nossa quinta aula. Nós vamos falar sobre semelhança de triângulos e relações métricas do triângulo retângulo. A partir dessa semelhança de triângulos, a gente consegue estabelecer algumas relações, que seriam essas relações métricas. Então, vamos começar. Então, a definição para semelhança de triângulos é que dois triângulos, eles são semelhantes se somente C, que é essa setinha para os dois lados, significa ser somente C, possuem os três ângulos congruentes e os lados homólogos proporcionais. Os três ângulos congruentes, não sei se vocês se lembram das aulas anteriores, a congruência significa a mesma medida. Então, nós temos três ângulos que possuem a mesma medida em relação a esses dois triângulos. E os lados homólogos significaria os lados proporcionais, são os lados correspondentes. Então, homólogo significa correspondente e eles são proporcionais entre si. Então, vamos aos desenhos, né? Então, a gente tem aqui dois triângulos, vou pegar a canetinha aqui. A gente tem aqui dois triângulos, o triângulo A, B e C e o triângulo D, E e F. Então, eu vou dar nome, né, aos lados. Esse lado aqui que tem esse ângulo, ele corresponde a esse lado desse triângulo, então eu vou te chamar de Azinho. Então, esse lado que está oposto ao ângulo B, eu vou chamar de Bzinho. E esse lado que está oposto ao ângulo C, que significa que estaria aqui, ó, na frente, então eu vou chamar de Czinho. Então, nesse triângulo maior, eu tenho esse lado que é oposto ao ângulo D, vou chamar de Dzinho. Esse ângulo E é oposto a esse lado maior aqui, que eu vou chamar de Ezinho. E esse ângulo F oposto a esse lado do triângulo, que eu vou chamar de F minúsculo. Então, quando a gente fala que eles possuem os três ângulos congruentes, significa que, nesse caso, ó, a gente tem esse ângulo A, e ele corresponde ao ângulo D, porque se vocês notarem aqui no desenho, eles possuem aqui, ó, esse tracinho, esse ângulo aqui e um tracinho aqui. Então, esse ângulo aqui seria congruente a esse aqui. Então, nós podemos escrever que M, medida do ângulo A, é igual à medida do ângulo D. Então, o que isso significa? Esse lado aqui do triângulo ABC, que seria esse lado Czinho aqui, ele corresponde ao ângulo F, por quê? O lado que está compreendido entre o ângulo A e o ângulo B, que é esse lado C, ele também corresponde ao mesmo lado que compreende ao ângulo D e ao ângulo E. Por quê? Porque esses dois ângulos, o ângulo B também, ele também corresponde, é igual a esse ângulo E. Então, esse lado C, ele corresponde ao meu lado F. Então, eu vou fazer aqui essa razão de proporção. Ó, esse lado aqui, esse lado A, ele vai corresponder a esse lado D, porque o mesmo ângulo C e B está compreendido da mesma forma que o lado D está compreendido no ângulo F e no ângulo E. Então, aqui, A está para D, assim como B está para o lado E, e o lado C está para o lado F. Então, isso significa que a gente tem uma proporção que a gente chama de K. Essa razão de proporção significa, então, essa razão de semelhança entre esses triângulos. A partir disso, é importante a gente lembrar de duas coisinhas. Independente aonde você vai colocar o denominador ou o numerador dos triângulos, é importante que, se
Se você for utilizar como referência o triângulo menor, ele está aqui no numerador. Então, todas as medidas dos lados, eles devem ficar no numerador ou no denominador. Assim, nesse caso, aqui eu coloquei como denominador o triângulo, os lados do triângulo maior. Então, eles estão aqui embaixo. Então, quando a gente faz essa proporção, essa razão de proporção é a que a gente chama de K, que é a razão de semelhança. Eu acho que é isso. É isso. Então, mais uma observação é que se a razão da semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre os seus elementos homólogos também é K. O que isso significa? Aqui eu também tracei dois triângulos, o triângulo A, B e C e o triângulo A', B' e C'. Então, a gente tem aqui, eu tracei aqui a altura e eu vou chamar aqui de A1, H1, perdão, e aqui H2. Dessa forma, se eles são semelhantes, aqui está dizendo que eles possuem uma razão de semelhança que é K. Então, a razão dos elementos homólogos é K também, porque da mesma forma, esse elemento que está falando seria a altura, poderia ser o raio inscrito à circunferência desse triângulo ou do raio circunscrito que está circunscrito ao triângulo também. Então, são outros elementos que a gente também já viu nas aulas anteriores. E eles também apresentam essa mesma razão, porque se vocês notarem aqui, a gente tem um outro triângulo aqui compreendido nesse triângulo maior, que eu chamei aqui de A, B e E. Então, a gente pode perceber, então, que eles seriam semelhantes, porque da mesma forma que a gente tem um ângulo aqui, ó, a gente teria esse mesmo ângulo aqui. Então, se a gente tem aqui, ó, um lado, sei lá, qualquer, eu vou chamar de Czinho aqui. E aqui Czinho linha. Quando a gente faz a proporção, a gente coloca C sobre C', certo? E a outra proporção, a gente pega um outro lado desse triângulo, que também é a altura do triângulo maior, e a gente pode chamar de H1 sobre H2. Então, que também corresponde a uma razão que a gente chama de K, que é a mesma razão de semelhança. Certo? Então a gente tem aqui o teorema fundamental dessa semelhança de triângulos, que diz respeito. Se uma reta é paralela a um dos lados do triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Bom, parece super confuso, mas não é tão confuso assim. A gente repara aqui, a gente tem esse triângulo aqui maior, que é o A, B e C, e a gente tem uma reta R aqui que passou por dois pontos desse triângulo maior, que é essa reta R aqui, e a gente tem o ponto D e a gente tem o ponto E, né? Falou que interceptou em dois pontos desse triângulo maior. Então, se vocês notarem, apareceu um outro triângulo menor que a gente pode chamar aqui de A, D e E. Então, esses dois triângulos, eles possuem o mesmo ângulo A. Se a gente desmembrar, ó, a figura, a gente tem mais ou menos assim, esse triângulo aqui menorzinho, a tentativa, né, do triângulo A, D e E. E a gente tem aquele triângulo maior. Deixa eu apagar essa daqui, peraí. Achei. Melhorou um pouquinho. Então, aí a gente tem esse triângulo maior aqui, A, B e C. Se vocês repararem, os dois triângulos possuem o mesmo ângulo, que esse ângulo A aqui. Então, a gente tem esse triângulo A, B e C, e se vocês notarem, tem esses dois triângulos, eles possuem um mesmo ângulo em comum, que esse ângulo A aqui. Então, se vocês notarem aqui, o ângulo B,
ele também corresponde ao ângulo D. Eles possuem a mesma medida. E também esse ângulo E será igual ao ângulo C, ou vice-versa. Então, é isso o teorema fundamental. Quando a gente intercepta, então, um triângulo com uma reta, a gente encontra um outro triângulo e esse triângulo vai ser semelhante a esse primeiro, que seria o lado maior. E aí a gente pode representar da seguinte forma: o triângulo A, B e C é semelhante, que é esse tiozinho, ao triângulo A, B, E. Certo? Então, eu trouxe um exercício aqui para vocês, e o exercício está dizendo o seguinte: eu não vou resolver, na verdade, eu vou dar algumas diquinhas, então, se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar resolver, fiquem à vontade. Mas o exercício diz assim: uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal com conforto visual para se assistir a televisão de 32 polegadas é de 1,8 metro. Então, a gente tem um observador aqui, ó. E a distância que seria confortável é de 1,8 metro. E a televisão aqui, ó, é de 32 polegadas. Beleza. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho dela, medido em polegada, e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar frente a ela com conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de. Então, a gente precisa saber qual que é o valor da polegada, que uma polegada, eu vou colocar um pezinho aqui, tá? Equivale a 0,0254 metro, e aqui é polegada. Se vocês repararem, forma um triângulo aqui, né? E aí ele tá falando, então, que ele quer saber qual que seria essa nova distância confortável para uma televisão de 60 polegadas. Então, a gente pode estabelecer também uma relação de semelhança de triângulos, e aí eu vou deixar para vocês fazerem essa parte adiante. Muito bem, então a gente agora vai para a relação métricas no triângulo retângulo, e para saber dessas relações, a gente precisa também saber os seus elementos. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, que eu chamei de ABC, perdão, gente, que eu chamei o triângulo de A, B e C, e se ele é um triângulo retângulo, então a gente tem um ângulo reto aqui. A gente tem esse ângulo reto, e eu também tracei a altura aqui, ó, que tem esse ponto E, e eu vou chamar essa altura aqui de H. Então, nós temos aqui que H é a nossa altura. Eu vou chamar esse lado aqui, que está oposto ao ângulo reto de A, tudo isso daqui, ó. Todo esse lado aqui, esse lado ABC, eu vou chamar de A. Esse lado aqui que está oposto a esse ângulo B, de Bzinho. E esse outro lado aqui de Czinho. O lado maior do triângulo retângulo é o que a gente chama de hipotenusa, que seria esse lado aqui, ó, esse lado A. Então, aqui, hipotenusa. Hipotenusa. E os lados menores é o que a gente chama de cateto.
que seria o lado B e o lado C. E existe também dois outros elementos do triângulo retângulo que a gente chama de projeção dos catetos sobre hipotenusa. Essa projeção, o que significaria? Vamos imaginar como se tivesse uma luz que estivesse incidindo sobre esse lado aqui. Então, a projeção desse lado vai ser todo isso daqui, como se fosse a sombra dele. Então, a gente vai chamar de a projeção do cateto C de M e a projeção do cateto B de N. Então, eu vou escrever aqui projeção. Muito bem. Então, sabendo dos elementos, então a gente pode estabelecer algumas semelhanças. Então, eu trouxe aquele triângulo para cá, para esse slide, o triângulo ABC, e se vocês separarem, a gente tem três triângulos, né? Então, a gente tem esse triângulo maior, que seria o triângulo A, B e C, e os outros dois triângulos menores, que também são os triângulos A, B e E. Tá meio cortadinho a letra. A, B e A, E e C. Bom, é importante da gente lembrar que em um triângulo retângulo, os ângulos agudos são sempre complementares, ou seja, quando a gente tem dois ângulos complementares, então a soma deles é igual a 90 graus. Então, se vocês notarem, a gente tem aqui esse ângulo reto, a gente tem esse triângulo retângulo. Então, esses dois ângulos aqui, a soma deles também tem que dar 90 graus. Por quê? A soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus, correto? Vou colocar aqui para vocês. Alfa mais beta mais gama igual a 180 graus, correto? E a gente sabe que no triângulo retângulo, um deles equivale a 90 graus. Então, alfa mais beta, mais 90 igual a 180. Logo, se a gente subtrair 90 de 180, a gente tem 90 graus. Então, por isso que a soma desses dois ângulos é 90 graus e, consequentemente, são complementares. Dessa forma, a gente tem aqui que o ângulo B seria o mesmo ângulo B desse triângulo aqui menorzinho. Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai desenhar aqui duas linhas. Esse ângulo é igual. E esse ângulo aqui, esse ângulo C, é igual a esse ângulo aqui maior. Eles correspondem, eles são ângulos congruentes. Então, esse ângulo A aqui, ele vai possuir a mesma medida desse ângulo B. Por quê? Ó, a gente tem esse triângulo maior, o ABC, e esse ângulo B corresponde a esse ângulo B, e esse ângulo C corresponde a esse ângulo C. Dessa forma, se a gente tem esses dois triângulos, eles são semelhantes, e esse ângulo tem o mesmo valor desse, então, quando a gente subtrai esses dois valores de 180, a gente tem esse valor desse ângulo aqui. E, coincidentemente, vai ser o mesmo valor de B. Então, esse ângulo aqui vai ser o mesmo que esse. Então, a gente anota aqui. Dessa mesma forma, esse ângulo aqui vai ser o mesmo valor desse ângulo aqui também. Então, eu vou colocar aqui como congruentes. Muito bem, caso tenha alguma dúvida, se tenha ficado um pouco confusa essa explicação, me avisem que eu tiro sem nenhum problema. Então, entendendo um pouco sobre essas semelhanças, né, desses triângulos, então a gente também pode estabelecer as relações métricas. Então, eu vou dar nome aqui aos lados desses triângulos, né? Então, a gente tem um ângulo reto aqui, que é esse triângulo retângulo maior. O lado maior, né, como a gente havia comentado, era a nossa hipotenusa.
Então, a gente tem aqui o lado A, que é oposto ao ângulo reto, que é a nossa hipotenusa, e o lado B e o lado C, que são os nossos catetos. E aqui a gente tem a hipotenusa desse lado maior aqui, que seria o nosso Czinho, que seria esse lado aqui, ó. A gente só desmembrou, né, esse triângulo maior aqui nesses dois triângulos aqui. Então, a gente tem a hipotenusa desse triângulo aqui, a gente também tem um ângulo reto aqui. E aqui vai ser a nossa projeção M, aqui vai ser a nossa projeção N, aqui é a altura, e aqui é o outro cateto B. Muito bem, então a gente pode então estabelecer nossa primeira relação, que da mesma forma que a gente viu no começo da nossa aula sobre a semelhança de triângulos, então também a gente vai fazer essa proporção. Então, a gente tem aqui a nossa hipotenusa e em relação a esse triângulo aqui, qual que seria o lado homólogo a ele? Seria, então, esse lado C, porque ele é a hipotenusa desse triângulo aqui menor, né? Ele está oposto ao ângulo reto, tá vendo? Então, A sobre C. E o nosso lado B desse triângulo aqui maior vai corresponder à nossa altura, né? Porque se vocês repararem, se a gente mudasse ele de lado, esse triângulo aqui, ó, ele ficaria mais ou menos assim. Aqui a gente tem o nosso lado A, o nosso lado C e o nosso lado B. Então, assim, esse lado aqui também seria basicamente a altura, né, desse triângulo aqui, desse triângulo retângulo maior. Então, A para B. Dessa forma, então, a gente estabelece uma relação que a hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. Beleza? Muito bem. Então, perdão, gente. Então, a gente pode estabelecer agora a nossa segunda relação métrica, e a gente vai pegar esses dois triângulos para fazer a comparação. Então, a gente tem a nossa altura aqui, H, e o lado homólogo a ele vai ser essa projeção aqui do cateto B, que seria N. Porque se a gente tombar esse triângulo aqui, ele vai ficar dessa forma. Então, o nosso N ficaria aqui, a nossa hipotenusa seria B. Ai, tá meio... Isso parece um N, eu acho. E H. E aqui, ó, o nosso ângulo reto. Certinho? Então, e o nosso outro lado vai ser M. A gente vai pegar esse outro lado aqui. E o lado homólogo a ele vai ser H. Então, quando a gente faz a regrinha de 3 não, gente, a gente multiplica em cruz aqui, a gente vai ter que a altura ao quadrado vai ser o produto ou multiplicação das projeções dos catetos. Nossa terceira relação métrica vai ser em relação ao triângulo maior novamente e o nosso triângulo menor. Então, a gente vai pegar aqui a nossa hipotenusa, que seria esse lado aqui maior A, o lado homólogo a ele é a C, né, como vimos aqui na nossa primeira relação, e o lado, esse lado aqui, ó, esse cateto aqui, C, vai ser homólogo ao nosso M. Dessa forma, nós temos que cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto C. Então, nós temos nossa quarta e última relação métrica,
que nós vamos comparar esse triângulo retângulo maior com esse outro triângulo retângulo. E a gente tem aqui a nossa hipotenusa A, e a hipotenusa homóloga a esse outro triângulo vai ser B, né, como vimos. E em relação ao cateto, nós temos aqui B, esse cateto aqui, e o homólogo a ele, então, vai ser N. Então, nós temos aqui que B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção B, ou a multiplicação de A por N. Muito bem, então, a partir dessas relações métricas, a gente pode fazer uma demonstração do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a soma do quadrado de cada cateto. Muito bem. Então, a gente viu na relação anterior que C... Nossa, deixa eu apagar e escrever de novo. Deu. C ao quadrado vai ser igual ao produto da hipotenusa pela projeção do C. E B ao quadrado é igual a projeção, a hipotenusa vezes a projeção de B. Dessa forma, a gente pode somar essas duas equações. Então, a gente vai ter que B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser A vezes M mais A vezes E, certo? A gente percebe aqui que a gente tem uma mesma incógnita, né? A gente tem uma incógnita em comum, que seria o nosso A, que é a nossa hipotenusa. Então, a gente pode agrupar essas duas incógnitas, né? Então, a gente tem aqui que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes M mais N. E a gente também viu que A é igual a M mais N. Porque, se a gente for reparar, a gente tem aqui nossa hipotenusa, né, toda, e a gente traçou aqui, né, a nossa altura também na outra imagem, e a gente tem aqui a projeção M e a projeção N. Se vocês repararem, a projeção dessas duas, somadas a elas, seria o valor de todo A, né? Então, a gente pode estabelecer essa relação de A igual a M mais N, e a gente pode substituir aqui. Então, a gente vai ter que B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A vezes A, que é igual a A ao quadrado. Então, a gente substitui o A aqui, né, a partir dessa relação, e A vezes A, então é A ao quadrado. Então, a gente encontra o nosso Teorema de Pitágoras. Existem outras formas de demonstrar o Teorema de Pitágoras, mas essa foi uma das formas que eu encontrei e achei que seria tranquilo de passar para vocês. Bom, eu encerro então por aqui a minha aula. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Desculpa se falei muito rápido, se a fala foi um pouco confusa. Qualquer dúvida, podem entrar comigo. Podem entrar em contato comigo. Até mais. Tchau, tchau.